Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no nosso segundo talk show e a gente veio falar sobre o Maio Laranja. Para quem não sabe, o mês de maio ele é dedicado à prevenção do abuso sexual infantil. E a gente está aqui com a psicóloga Gabriela Maia. Ela veio falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado e ao mesmo tempo importantíssimo para todas as famílias, né? Então eu vou pedir para a Gabi se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho dela e logo em seguida a gente já começa a entrar no assunto. Eu sou Gabriela, sou psicóloga de formação, especialista em terapia de família e de casal. Estou me especializando em atendimento a vítimas de violência pela Universidade Federal de São Carlos. Atendo em consultório particular aqui em São José dos Campos há 8 anos. Atendo famílias com crianças lá. E durante 5 anos da minha vida eu me dediquei dentro de uma instituição que trabalhava com crianças e famílias em situação de violência, Crianças que foram retiradas do núcleo familiar em razão de maus tratos, negligência ou até mesmo abusos, por ordem judicial, então ficavam dentro dessa casa de acolhimento e lá nós fazíamos todo um trabalho para que essa criança pudesse ser reinserida ou então colocada numa família substituta. Tem bastante experiência aí, com certeza, durante 5 anos. Quantas coisas você já ouviu, né? Muitas coisas. Imagina. Então, para a gente entrar no assunto, eu gostaria que você explicasse para a gente o que realmente a gente pode chamar de abuso sexual infantil, ou assédio infantil, ou violência, né? A gente estava até conversando antes, e aí você falou sobre caracterizar tudo como violência, né? Então, explica um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a gente pode pensar em violência, em abuso infantil, tudo aquilo que toca a vida de uma criança de forma indevida, causando danos, violando os direitos. Então, seja o direito à integridade física, emocional, sexual. Então, tudo que viola esses direitos é um abuso. Então, quando a gente pensa num abuso sexual, a gente pensa em toques indevidos nas áreas íntimas, em persuasões, em manipulações psicológicas também que as crianças acabam sofrendo. Como eu falei, Dani, quando a gente coloca abuso, assédio dentro do rol da violência, eu acho que fica mais fácil até para a gente entender que sim, é uma violência contra uma criança. Quando eu peço para ela fazer algo que ela não se sente confortável de fazer, como um abusador, por exemplo, pedindo para uma criança tocar a sua genitália, ou pedindo algum favor bem ligado à questão da erotização. Eu estou abusando de uma criança, mas principalmente eu estou violentando, porque aquela criança não tem como se proteger naquele momento, não tem como se defender, e o adulto acaba tendo poder sobre aquela criança. Então, por isso que eu coloco dentro do rol aí de violência, E, Gabi, como que você diria para os pais que pode ter alguma suspeita, quais os sinais que eles podem observar mais comum entre as crianças que estão sendo violentadas? Acho que primeiro de tudo é pensar que toda violência que os pais acabam descobrindo, ela precisa ser denunciada, seja ela quem for, Seja um parente próximo, seja alguém que mora dentro da casa, seja de um pastor, de um padre. Toda violência precisa ser denunciada, e isso a gente pode fazer através do Disque 100, que é uma ligação que nós podemos fazer de forma anônima, ou procurar também o Conselho Tutelar da região para fazer essa denúncia formalizada. Então, os sinais característicos de criança em situação de violência sexual, principalmente, são as partes íntimas mais avermelhadas, Existe uma mudança repentina no comportamento da criança. Então, aquela criança que é muito extrovertida, muito falante, curiosa, de repente se torna mais introvertida, mais isolada, mais chorosa. Então, sem um motivo aparente, sem algo que a gente consiga nomear ali como uma mudança de comportamento, uma sensação de ansiedade muito forte, às vezes uma repulsa por algum determinado grupo de pessoas que ela acaba se sentindo mais violada ou insegura, insegurança muito intensa, às vezes medo de ficar longe do pai ou da mãe, querendo ficar só em casa, um pouco de resistência de ir para outros ambientes, como por exemplo escola, Então, uns sinais aí de um abuso sexual. Exato. Então, qualquer mudança ali
brusca no comportamento, mesmo que seja por agressividade ou um pouco mais de tristeza, choro, Isso. voltar e alerta, né? Isso, toda mudança, seja em forma de enurese noturna, que é o xixi na cama, né? Às vezes uma criança que já tem um pouco mais de independência, e aí de repente ela começa a não segurar as fezes, né? Então é importante observar, porque cada sinal está dizendo algo sobre aquela criança, e os pais precisam estar sempre atentos mesmo. E aí, qual o passo que os pais devem dar se eles têm uma desconfiança, analisando ali todos esses sinais que você falou? Qual atitude que seria aconselhável os pais tomarem? Como eu falei, a denúncia ela é imprescindível, né? Então os pais precisam ter essa consciência de que é importante. Mesmo que eles não tenham certeza. Eles podem, mesmo que eles não saibam quem é, às vezes a gente não descobre facilmente quem é aquela pessoa que abusou, né? Às vezes a criança fala de alguém, mas não diz o nome. Então, perceber se é um abuso sexual, se tem vermelhidão na região íntima, não dê banho naquele momento em que perceber. Leve para o hospital, no caso aqui da nossa região, é o hospital municipal, para fazer uma avaliação, né, para passar por um médico para fazer essa avaliação física. Primeiro eu preciso garantir a integridade física da criança, para depois eu pensar nos dobramentos emocionais e psicológicos, né? Então, fazendo aí essa avaliação médica, seja através do hospital municipal ou um médico de confiança, né? Mas o ideal seria o hospital municipal. O próprio hospital faz a notificação para o município, que então dispara para a rede de proteção e aciona os serviços necessários. Tem o Centro de Referência Psicossocial, que é o CAPS infantil, mas isso é acionado pelo Conselho Tutelar. Mas se a mãe ou o pai, né, perceberem que essa demanda da criança não é uma demanda daquele dia ou daquela semana, ela pode sim procurar auxílio psicológico, tanto de forma particular, como dentro das próprias universidades, né? Hoje, aqui em São José nós temos a Unip, a Universidade Paulista, que tem o Centro de Psicologia Aplicada dentro da universidade, justamente para fazer esses atendimentos gratuitos. E também tem a Univap, que faz também algumas triagens para os atendimentos e oferece à comunidade atendimento gratuito. Então, se a mãe ou o pai não tem condições de levar uma criança no atendimento particular, esses serviços atendem muito bem aí a demanda de atendimento. Então, assim, Gabi, que orientação que você daria para uma mãe, para um pai, que quer começar a ajudar o filho a entender um pouco mais sobre como se defender, como se comportar diante de qualquer situação que ele desconfie que ele vai passar por um abuso, uma violência? Como que a gente ensina o nosso filho? Quais dicas que você daria, assim, para um pai e para uma mãe? Uma boa orientação é poder pensar na educação sexual de uma criança, né? Então, a gente prepara a criança, Dani, para muitas coisas, menos para a educação sexual. A gente prepara ela para lidar com dinheiro, para atravessar o semáforo, né, na faixa, a gente prepara ela para muitas coisas, menos para situações como essa de abuso sexual. Então, primeiro de tudo, é poder ajudar a criança a entender que o corpo de menina e corpo de menino são corpos diferentes e ambos os corpos têm partes íntimas que ninguém pode tocar. Então, a partir do momento que eu ensino para a criança sobre a sexualidade, que tem a ver com a identidade, que tem a ver com a autonomia, que tem a ver com o conhecimento do próprio corpo, eu estou dando informações para ela daquilo que o outro pode fazer e daquilo que ele não pode fazer, né? Então, eu estou munindo ela de informações. Então, tem um livro muito legal, que eu gosto muito de indicar, que se chama Pipo e Fifi, da Carolina Arcari. Lá tem um livro que é justamente a partir de 4 anos de idade que a gente começa a fazer essa orientação, né? Explicando para a criança que tem partes, que são partes íntimas, explicando o que é toque do sim, o que é toque do não. Então, que momento, né, que a criança se sente constrangida, ela pode pedir, ela pode falar, ela pode recorrer a um adulto de confiança, né? Então, por exemplo, na hora do banho, em casa, a gente pode ensinar, né, que aquele espaço é um lugar íntimo, que nem todas as pessoas elas podem ver, né, naquela condição de estar nua. Então, são essas coisas que a gente vai fortalecendo, né, e vai dando informações para as crianças se fortalecerem para distinguirem aquilo que é íntimo daquilo que é público, né? Aí, quais são as partes do corpo, nomeando como elas realmente são, sem ficar tão assim alvoroçado, constrangido, né? Porque esse olhar para o corpo humano erotizado não é um olhar infantil, é um olhar adulto. Então, o adulto tem um olhar mais erotizado, fica com medo de falar. Então, e respondendo também de acordo com a curiosidade da criança a respeito do corpo, a respeito das funções do corpo. Então, a criança vai trazendo também para os pais aquilo que ela sente dificuldade. Então, abrir as portas para o diálogo dentro da educação sexual é importante para que a criança vá ficando segura e recorrendo aos pais caso ela perceba algo muito diferente do que os pais ensinaram, né? Então, acho que a primeira coisa é poder educar sexualmente uma criança, né? Pensando dentro desses aspectos de proteção, para que ela vá se sentindo cada vez mais segura e percebendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, Dani, com as crianças é forçá-la para dar beijo, forçar para dar abraço quando encontra com alguém, né?
O que a gente está dizendo para ela? Mesmo que você não goste, você tem que fazer. Mesmo que você não se sinta confortável, você tem que fazer. Então, o que a gente ensina, né? De que tem outras formas de cumprimentar, sem que seja com um beijo ou com um abraço, se ela se sentir constrangida. Pode dar um tchauzinho, pode mandar um beijo, pode dar uma piscada, do jeito que ela se sentir confortável. Então, a gente ensina a ela que o coração dela é um radar. Então, todas as vezes que ela se encontrar com alguém e ela se sentir constrangida, desconfortável, ela não precisa forçar para agradar aquilo que o outro está colocando para ela. Ela pode procurar, obviamente, um adulto ali de confiança e fazer aquilo que ela se sente confortável, como um tchau, né, no caso do cumprimento, né? Então, isso vai dando para a criança, vai munindo ela desses marcadores de proteção. Porque um abusador, ele não chega para a criança e fala, eu quero abusar de você, eu quero passar a mão na sua genitália. Não, ele vai negociando, ele vai confundindo o carinho com o abuso. Então, por isso que a violência e o carinho estão muito entrelaçadas. Então, ela faz algo que ela não queria fazer, que ela se sente constrangida, mas o abusador traz em forma de ameaça, em forma de sedução, prometendo coisas que ela gosta, como, por exemplo, doces, presentes, coisas que são agradáveis, né? Então, ela vai também não sabendo muito bem distinguir o que é violência daquilo que é presente. Então, ajudar a criança a perceber o que é público, o que é privado, aquilo que está no limite dela, do que ela pode ou não fazer, do que ela se sente confortável para fazer, e poder dividir isso com um adulto de confiança, isso é um marcador de muita proteção para uma criança. Às vezes a gente fica com medo de falar com a criança, aí a criança repete o nosso comportamento ficando com medo de falar com a gente sobre o assunto. É verdade. E, com certeza, muitas mulheres que estão nos assistindo podem ter passado por alguma situação desconfortável na infância que não teve coragem de chegar e falar com o pai, com a mãe sobre o que aconteceu. E às vezes carrega aquilo a vida toda, né? Inclusive falando sobre isso, né, Gabi, eu acho que seria interessante, quando uma mulher já sofreu algum abuso na infância e ela se torna mãe, talvez ela buscar uma ajuda, uma terapia para tentar resolver aquilo dentro dela, para conseguir lidar com esse assunto com o filho ou a filha, né? Até para não se tornar um viés de superproteção, né, da criança, pelo medo excessivo de que algo ruim possa acontecer a qualquer momento, e também para encarar essa dor, né, para conseguir alívio também, porque é angustiador para quem viveu e guardou isso por muitos anos. Então, ter um profissional que você possa falar e também receber uma orientação diante daquela dor tão antiga é muito importante e vai ajudar não só a mãe, não só o pai, mas principalmente essa criança que está chegando desde novinha, né? Então, eu quero agradecer a presença da Gabi, que veio aqui esclarecer para a gente desse assunto tão importante, né? Que a gente deve buscar, apesar de ser um assunto super delicado, um assunto que causa um certo medo na gente como pais, né? É um assunto que não pode ser negligenciado, que tem que ser estudado, a gente tem que buscar informação. Como pais, nós temos responsabilidade de fazer isso pelos nossos filhos, né? Porque eles contam com a gente, eles são crianças indefesas que, sem informação, eles simplesmente vão virar reféns de pessoas abusadoras, com intenções ruins que estejam perto deles. Infelizmente, não dá pra gente saber, né? Com quem a gente pode contar e quais pessoas a gente pode confiar. Então, dando isso para nossos filhos, a gente está colocando ferramentas nas mãos deles para eles próprios saberem se defender ou conseguir ter a capacidade de chegar, conversar com a gente. E aí, nós como pais vamos ajudando os nossos filhos, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com uma mãe, com um pai, e vamos propagar esse assunto que é tão sério, tão importante. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. E muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo Talk Show.